Boa noite, queridos irmãos e irmãs da CIB. Estamos mais uma vez aqui reunidos para meditarmos e fazer nossa reflexão devocional de quarta-feira no livro do Robert Godfrey, Aprendendo a Amar os Salmos. Então a gente está nessa trilha, né? E aí hoje é o capítulo 19 desse livro. E aí só um parênteses rápido, o editor dessa editora, né, desse livro aqui, a Pronomes Editora, ele estará conosco, é o Judy Clay, ele estará conosco
no meio do ano para a primeira conferência de homens da CIB. Então, fique ligado. E voltando aqui para a nossa reflexão. Então, a gente vai fazer hoje o capítulo 19 e é um salmo que é muito famoso, muito querido, também um salmo muito precioso, que é o Salmo 51. Então, o Salmo 51, ele diz que ele faz parte de um dos 7 salmos, são chamados salmos penitenciais. Então, vocês vão lembrar sobre o episódio, né? Então, foi logo na introdução do salmo, na verdade, ali, no título do salmo, ele diz assim, né? Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Então, esse evento ele aconteceu lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, após Davi não ter ido para a guerra, e aí ele teve um relacionamento extraconjugal com a Batseba, que era casada com um soldado. E aí, quando ele se deu conta que esse relacionamento extraconjugal, né, ela engravidou, ele bolou um plano para que não fosse descoberto, e aí ele mandou chamar Urias do campo de batalha para que ele viesse coabitar com a esposa dele, né, e ninguém suspeitasse que ela ficou grávida. Só que Urias, muito fiel à sua tropa, aos seus amigos, ele falou, não, eu não posso ficar aqui me deitar com a minha esposa enquanto meus irmãos estão lá na batalha. E aí Davi falou, cara, e agora o que eu vou fazer? E aí mandou Urias para a frente de batalha, para aquele lugar mais perigoso, para que de fato Urias pudesse morrer, e foi o que acabou acontecendo. E aí tudo ficou por debaixo dos panos. Davi acabou trazendo Batseba para dentro do seu palácio, tornou-se uma das suas esposas, e ele achou que fosse ficar tudo por isso mesmo. Até que o profeta Natã, ele veio e confrontou Davi, contou ali uma alegoria para ele, sobre alguém que tinha recebido um visitante e que ele tinha um curral com muitas ovelhas e tal, mas aí, em vez de usar uma das suas ovelhas, ele pegou de um outro cara que só tinha uma única ovelha para o sacrifício. Ele falou, vai fazer o que com esse cara que pegou que ele tinha um monte de ovelha, mas pegou de alguém que só tinha uma única ovelha, fazer o que com ele? E aí Davi falou, não, esse cara tem que morrer. E aí foi quando Natã falou, esse cara é você. E aí foi quando Davi se deu conta da gravidade ali do seu erro, do seu pecado. Ele foi acumulando um pecado em cima do outro, o adultério, com tentar acobertar o adultério, e aí mentira, e aí praticamente um assassinato, e depois outra mentira, foi cobrindo isso, e Natã trouxe isso tudo às claras para Davi. E aí, o que a gente pode aprender já disso, né? Então, uma das coisas interessantes é a importância de líderes e amigos que nos confrontam quando nós erramos e quando nós pecamos. Natã podia ter ficado com medo, não ter confrontado, mas o compromisso de Natã era, antes de tudo, com a verdade, com a justiça e com a palavra de Deus. E ele também era muito amigo de Davi, estava preocupado mais com a verdade do Evangelho e também com a salvação do rei Davi. E aí ele foi confrontado, falou, olha, você está em pecado, cara. Qual a importância de nós termos pessoas que nós amamos e que nos amam o suficiente para nos confrontar com nossos pecados, né? Numa época onde a gente todo mundo se ofende por tudo, ninguém quer ser confrontado, isso é uma lição importante para nós, de termos pessoas que nos amam e que nos confrontam com o nosso pecado, e também que nós amemos nossos irmãos, a ponto de confrontá-los quando nós vermos que eles estão numa prática recorrente de pecado. Isso é uma ilusão, né? Então nós precisamos ser essa pessoa, ser como o profeta Natã, e ter amigos e líderes como o profeta Natã. Mas aí, bom, continuando a história do Salmo, Davi acabou sendo perdoado por Deus, mas ele colheu duras consequências disso. Aí já é uma outra lição para nós, né? Ou às vezes eu ouço pessoas falando assim, né? Não, eu vou fazer assim, eu fiz assado, mas Deus perdoa.
E aí tem dois erros aí que a gente vê nesse tipo de resposta. Uma é a falta de temor a Deus, né? Que a pessoa acha que tá tranquilo ofender a Deus e seguir a vida. Então é falta de temor de Deus. E a segunda é uma falta de conhecimento ou de noção de que por mais que Deus possa nos livrar, vamos dizer assim, perdoar o nosso pecado, ele não nos livra das consequências. E é isso que a gente vê com Davi. Então, para o profeta Natan, no episódio, ele fala: olha, por conta disso que você fez, a espada nunca se apartará da sua casa. E Davi, de fato, criou duras consequências, né? Tiveram filhos que se rebelaram contra ele, filhos se rebelando contra filhos, estupro dentro da própria família. Então, duras consequências que ele acabou colhendo por conta do seu pecado. Então, não negligencie a obediência. Não acha que pecado é uma coisinha, além de ser uma grande ofensa para Deus, ele traz também duras consequências. Então nós podemos sim receber o perdão do pecado e ter paz com Deus, mas colheremos duras consequências por nossas escolhas equivocadas. E, bom, Davi escreve esse salmo para se derramar diante do Senhor. Então ele começa com: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões e lava-me da minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. E aí, verso 4. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença e tens razão em me condenar. E a gente vê dois aspectos aqui, na verdade, o foco do Salmo. A gente viu aqui com relação a quantas pessoas Davi pecou, né? Davi pecou com a própria Betseba, pecou contra Urias, pecou contra Natan, e contra a própria nação de Israel como um todo, mentiu com um monte de gente. Mas aí no verso 4 a gente vê aqui, ele diz assim: só contra ti pequei. Então, assim, mostra um pouco do foco do Salmo, que ele não vai abranger assim as consequências disso no reino, na vida de Davi de maneira ampla, mas ele foca no relacionamento de Davi com Deus. E aí é interessante porque no final das contas, apesar de Davi ter pecado contra um monte de gente, ele diz aqui que só pecou contra Deus, né? Na verdade, a ideia aqui é mais de comparativo, né? Que todo pecado, em última instância, é um pecado contra Deus. Então eu posso agir de maneira rígida com minhas filhas, eu posso tratar mal minha esposa, e aí de fato eu estou pecando com elas, né, ou com relação a elas, mas no final das contas eu estou pecando antes e acima de tudo com Deus, que me deu o papel de pai e me deu o papel de marido. Então, antes mesmo de pecar contra elas, eu pequei contra Deus. E isso que Davi reconhece aqui, esse foco do Salmo é nessa relação de Davi com Deus. Então são duas coisas que a gente vê nos versos 9 e 10. Então vamos ler aqui. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, na NVI, né? Tem na outra tradução diz um espírito inabalável. E são duas coisas principais aqui que a gente vê, né? Dois momentos, na verdade. Uma é o reconhecimento do pecado, tanto do ato quanto da condição. Então Davi reconhece que pecou, ele dá nome para o pecado. E foi o que diz: pequei contra ti. E é interessante uma outra coisa, que não só ele reconhece o ato do pecado, mas ele reconhece a sua condição de pecador. Veja no verso 5, diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. E aqui a gente tem uma das bases para a doutrina do pecado original, né? Então, assim, não podemos embarcar na ideologia de Jean-Jacques Rousseau, o filósofo iluminista, que diz que o ser humano nasce bom e é o meio que o corrompe. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que nós herdamos o pecado de Adão e nós já nascemos em pecado. É isso que Davi diz aqui. Você não precisa ensinar uma criança a pecar, ela já sabe fazer isso. Você não precisa ensinar uma criança a desobedecer, ela já sabe desobedecer. O que você precisa ensinar a criança é obedecer, porque ela já nasce pecadora. É isso que eu ensino da Bíblia. E é isso que Davi está falando aqui. Então não apenas ele reconhece o ato do seu pecado, que foi deflagrado ali pelo profeta Natan, exposto, e ele foi confrontado com isso, Davi, como também ele reconhece a sua condição
de natureza pecaminosa desde que nasceu. Então, no primeiro momento, ele tem um reconhecimento do pecado, não há como ter uma restauração com Deus sem que haja um reconhecimento e arrependimento desse pecado. E no segundo momento, o que ele pede é a restauração, né? O que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então nós vimos, quando nós expusemos no culto de domingo à noite, João 3, Jesus e Nicodemos, a questão ali do novo nascimento, né? Necessário nascer de novo. Então esse novo nascimento gerado pelo Espírito Santo de Deus, que cria em nós, nos regenera, né? Cria em nós um novo coração. É isso que Davi está pedindo aqui, ó. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, né? Ou um espírito inabalável. Não sei você, mas eu repito e desejo muito que Deus me abençoe com isso, com um espírito inabalável ou um espírito estável. Via de regra, nós somos abalados por qualquer coisa, né? Opiniões dos outros, ou circunstâncias, ou algo que nos irrita, algo que nos tira a paciência, nos tira do normal, e nós respondemos as pessoas de maneira ríspida, ou então nós saímos do nosso estado de paz, né, com Deus, e ficamos aflitos por qualquer bobagem. Como nós precisamos de um espírito inabalável. E a gente vê que Davi amava a presença de Deus, ele diz: olha, não me expulse da sua presença. E a pergunta para nós é: o quanto você tem amado a presença de Deus? Davi ansiava por estar na presença de Deus, amava a presença de Deus, e é isso que ele orava aqui: olha, não me expulse da sua presença. Eu amo estar contigo. Isso que Davi está dizendo aqui. Ele fala sobre alegria, e aí ele fala sobre um espírito pronto a obedecer, né? Como nós precisamos aprender a obedecer. Já no final do Salmo, ele tem uma conversa ali, né, sobre sacrifício, e tem hora que parece que o sacrifício é inútil, tem hora que o sacrifício é necessário. Vamos ver o que ele diz ali. Verso 16, ele diz: olha, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu te daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezará. E aí no 19 ele vai dizer: então te agradarás dos sacrifícios sinceros. Então parece no verso 16 que Deus não quer sacrifício, e aí depois no verso 19 mostra que na verdade Deus quer sacrifício sim. Que isso vai ser agradável a Ele. Só que a questão existe o sacrifício que é agradável ao Senhor, existe o sacrifício que é desagradável ao Senhor, o que não agrada a Deus. E aí, qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Ele diz aqui: é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. E aí, para a gente refletir, né, sobre como é a nossa vida com Deus, né? Como a gente ora, o quanto a gente lê a Bíblia, o quanto a gente serve ao Senhor na igreja, ou o próprio fato de estar na igreja, né? Quanto nós fazemos isso de coração quebrantado e contrito, ou de maneira mecânica. O que o salmista está dizendo aqui é: olha, existem cerimônias, existem rituais de sacrifícios, que eram rituais do Antigo Testamento, que lhe apontavam para algo maior, que era o próprio Cristo, vamos falar um pouco depois, mas a ideia desses rituais é que eles não poderiam ser feitos de maneira mecânica. Não era simplesmente fazer o sacrifício e está tudo certo. Não, era necessário uma condição do coração, era necessário uma inclinação do coração de quebrantamento, um coração contrito, um espírito quebrantado. De outra forma, o sacrifício não teria validade nenhuma para Deus. E da mesma forma, a nossa vida devocional e a nossa vida cristã. Não tem sentido ir para a igreja de maneira mecânica, né? Ou dar nossos dízimos e ofertas de maneira mecânica, ou ler a Bíblia de maneira mecânica, ou fazer as orações de maneira mecânica e fria, e, sabe, de um coração orgulhoso. Não, Deus deseja que nós façamos essas coisas sim, mas façamos com o coração quebrantado e contrito, humilde, reconhecendo quem nós somos e reconhecendo quem Deus é. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Então, de vez em quando, a gente vê pessoas navegando nos dois extremos, né? Ou
o formalista que faz de maneira fria e distante, né, de maneira formal, que é o que não agrada a Deus. E da outra forma também, aqueles que, não estou com o coração muito bem disposto hoje, então não vou à igreja. Não, então eu não vou orar. Não, eu não vou ler a Bíblia porque eu não tô legal hoje. E aí usa isso como desculpa. Não, olha, Deus deseja que nós façamos essas coisas, mas que façamos com o espírito e o coração quebrantado. Então não é para deixar de fazer, não é para fazer de maneira formal e também não é para deixar de fazer. É para fazer. E quando estiver fazendo, mesmo que não tenha vontade, mesmo que esteja ali chateado, peça a Deus um coração contrito. Deus, eu não quero fazer isso de maneira formal, eu não quero ler a Bíblia de maneira mecânica, me ajuda, me dá um coração contrito, né? Eu repito a oração de Davi: cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me expulse da sua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito, devolve a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer, não de maneira formal, mas com o coração quebrantado. E lógico, todo esse sacrifício que Davi diz aqui, eles apontam para o sacrifício maior, o sacrifício perfeito, que é o sacrifício de Cristo na cruz, que nos purifica de todo pecado e aí permite, né? Na verdade foi o próprio Jesus junto com o Pai que depois que foi aos céus, ele enviou o Santo Espírito, que é aquele que tem poder para regenerar e criar em nós esse coração puro. Então, essa é a nossa reflexão hoje em Salmos. Orar e a gente termina. Querido Deus, obrigado por esse tempo de reflexão. Nós repetimos a oração de Davi: cria em nós um coração puro, renova em nós o espírito inabalável e dá-nos um coração disposto a te obedecer. Por favor, Jesus, perdoa nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos estar contigo, não nos expulsa da sua presença. Queremos aprender a te obedecer com alegria. Restaure em nós a alegria da salvação. É que nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus te abençoe. Até a próxima.